Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, as nossas mentes, nos fortaleça e nos auxilie na compreensão do Evangelho, na compreensão das mudanças que precisamos fazer em nossas vidas, para que possamos seguir mais felizes, mais contentes e evoluindo, que é essa a nossa jornada aqui neste planeta, aprender, evoluir, se melhorar a cada dia, transformar essa versão que o mestre deposita toda a sua confiança na melhor versão que a gente pode fazer de nós mesmos. Vamos lá. O tema de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. A gente vai falar do capítulo 60, que diz assim: Prática do bem. E Emmanuel escolhe uma epístola de Pedro, um trechinho dela para a gente estar falando sobre a prática do bem. Diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Bem, Emmanuel já começa esse capítulo falando que à medida que o espírito ele evolui, na medida que a gente tem mais conhecimento, a gente dá mais valor ao tempo e às oportunidades e evita gastar os nossos recursos com discussões e caprichos. O apóstolo Pedro, ele recomenda que seja lembrado que é da vontade de Deus que façamos o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Vamos falar sobre fazer o bem, sobre essa primeira parte que é sobre o nosso conhecimento e sobre a gente compreender o valor das coisas. Fazer o bem na perspectiva do mestre, fazer o bem da melhor maneira possível e prestar atenção em como nós gastamos o nosso tempo, na proporção que o conhecimento entra em nossas vidas, permite a gente escolher se a gente quer continuar naquele lugar com alguma discussão ou não. Permite a gente escolher se vale a pena algumas discussões. Porque vamos parar para pensar. Muitas das nossas brigas, dos nossos desafetos, de coisas que a gente carrega com a gente, de uma palavra ali, de uma contenda que a gente ficou alimentando, porque essa é a verdade. Muitas vezes nós alimentamos situações difíceis e amargas, nos ofendemos com uma palavra, com uma atitude, com um gesto de uma pessoa e dali no nosso coração a gente deixa de fazer o bem e a gente começa ali alimentando aquela briga. Então essa prática de falta de amor e muitas vezes falta de perdão faz com que a gente carregue anos de inimizade, encarnações e encarnações que a gente vê em tantos romances de brigas que a gente não consegue entender a fundo, né? O que foi que aconteceu? A vaidade estava ali presente, a necessidade de ter a razão, né? O nosso orgulho que nós temos a última palavra, de que nós somos certos, de que o vexame que o outro nos causou, ou coisas do tipo, leva a ferro e fogo, encarnações e encarnações, né? Com tamanho ódio, com tamanhas discussões. Só que o meu convite aqui é a gente parar para pensar nas pequenas discórdias que muitas vezes nós criamos nessa encarnação. Será que somos capazes de lembrar com certeza, né, o que foi que aconteceu para que a gente levasse isso tão longe? Para que esse perdão nos faltasse, para que essa prática no bem ela fosse rompida em algum momento? Provavelmente a gente não lembra com certeza de todas as coisas. Ah, mas assim, eu lembro sim, foi algo que me doeu muito. Então, basta muitas vezes a gente abrir a porta para reconciliar. Basta algumas vezes a gente fazer a renúncia, como Emmanuel chama a nossa atenção, para que de fato, né, alguns desastres, né, deixam de acontecer, para que a concórdia venha e para que a gente novamente fique em paz, para que a gente novamente volte a praticar o bem no contexto de Cristo, no contexto de não querer forçar a nossa opinião sobre os outros, no contexto de
que a gente fazendo o bem, a gente possa tapar a boca da ignorância dos homens loucos, como diz Pedro. Então, que a gente repense, o meu convite é sempre assim, para a gente repensar se realmente está valendo a pena. Porque eu sempre brinco nas palestras, né? Quando a gente carrega conosco uma discórdia, uma briga, às vezes ela começa aqui dentro primeiro. A gente imagina as situações e começa a falar, não sei vocês, mas assim, a gente fala e responde. A gente lava a louça, lava a roupa, brigando com uma pessoa que nem está presente. A gente carrega essa pessoa com a gente e isso pesa. Como o perdão é libertador. Como desejar o bem ao outro é libertador para nós. Porque quanto mais as pessoas são felizes, mais elas estão felizes, mais elas estão evoluindo, inclusive nós, menos valor a gente vai dar ao que vamos gastar energia com discussões ou com os caprichos. Muitas das nossas discussões ainda são caprichos. E se a gente pensar no modelo de Jesus, Jesus sempre fazendo bem, auxiliando, fazendo suas palestras, ajudando as pessoas, falando de amor, de perdão, devolvendo a cada um de nós a esperança de viver melhor, a esperança de um reino dos céus justo que nos acolheria, ensinando a cada um de nós a respeitar o outro, a perdoar, a caminhar, ao nosso trabalho, a entender coisa por coisa. A sua vida foi nos ensinando e nos curando. E eu digo isso porque acredito muito, né, de que participamos de tudo isso como espíritos. Estivemos lá, talvez mais endurecidos. Então, vivendo, ouvindo Cristo, percebendo em suas atitudes, em sua bondade, em seu amor, em sua generosidade, ainda assim foi crucificado. Porém, não perdeu tempo discutindo. Quando todos estavam ali, perguntando a ele se ele realmente era um mestre, perguntando o que era a verdade para ele, ele silenciou. E nós, quando é que nós silenciamos mediante algo? Nós queremos ter a última palavra. Mas será que a nossa vida, a nossa verdade, as nossas atitudes são tão puras quanto a do Cristo? Para valer realmente essas palavras? Não são. Porque Cristo, em sua pureza, quando ele percebeu que nem a vida, como ele vivia, justificava tudo, ele silenciou, não fez dali mais uma briga, não fez dali mais um escândalo, ele evitou qualquer coisa que fosse sair de um grande aprendizado, porque nós, ainda numa discussão que muitas vezes não temos nem razão, nos falta a humildade de ouvir, aprender, avaliar, analisar e reconhecer. Porque o Cristo reconheceu a nossa cegueira espiritual, que fez com que ele fosse parar na cruz, a nossa ignorância perante as coisas, a nossa maneira própria de querer as coisas do nosso jeito, não do jeito dele. Ele entendeu. E nós ainda não entendemos. E nós ainda estamos apegados às nossas verdades. A disputa, segundo Emmanuel nesse texto, ele fala assim, a disputa no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil. O bem mais humilde é semente sagrada. Então, prática do bem, falar que o bem mais humilde é semente sagrada, é a gente perceber que todo bem que é feito, todo,
ele impacta em todos os lugares que ele passa. E o bem é uma semente que a gente não sabe quando é que ela vai, né, brotar, quando é que a gente vai ter uma árvore, quando é que a gente vai ter um fruto. A gente sabe que não é uma semente perdida. Então, tudo bem que a gente pode fazer, a gente deve fazer. O bem, ele tem um impacto na sociedade, ele tem um impacto no nosso comportamento. O bem, ele é capaz de ser contagiante. Então, a prática do bem, ela é necessária, muito necessária. A gente precisa, de qualquer maneira, estar aí ávidos ao trabalho do bem. Então, assim, a caridade que a gente pode fazer, o silêncio, o perdão, o ceder a mão, o silenciar silenciar a ignorância, né, através do bem, demonstrar com a nossa fé real e prática, né, desmanchando ali os maus entendidos, desmanchando ali os resquícios, né, da falta de compreensão, da falta de amor. Então, a gente pode fazer todos os dias algo de muito bom, e isso pode dar muitos frutos. E isso dará os frutos. Não é perdido essa semente do bem, de maneira nenhuma. Nenhuma atitude boa é perdida. Muitas vezes é ela que nos acorda. Então, assim, em momentos difíceis, talvez cada um de nós possa recordar o bem que recebeu até de um desconhecido. Alguém que poderia ter zombado dos nossos pensamentos e que guardou silêncio, que respeitou o nosso momento, que respeitou o que a gente estava passando e deixou até que a gente venha despertar e nos acolheu amorosamente e sem julgamento. É um dos maiores exemplos de bondade, quando nós somos acolhidos apesar da nossa ignorância, apesar dos nossos erros. Então, praticar o bem é ter a certeza que a gente pode demonstrar de diversas formas. É que o bem para nós, mediante o bem que é para Deus, o bem de Jesus, nós ainda estamos um pouco distantes de reconhecer toda essa bondade, toda essa atitude magnífica de amor, né, com o outro. Mas nós já estamos praticando. Nós já temos condições de praticar o bem de diversas formas, da nossa maneira de pensar, higienizando todos os nossos pensamentos, a maneira como a gente olha para o nosso irmão, a maneira como nós julgamos, não julgarmos. Esse é o grande exercício, não julgarmos. E a partir daí, respeitar, se respeitar e dar oportunidades para o bem vir através de nós de diversas formas. Se a gente não puder com uma palavra, possamos com silêncio. Se a gente não pode praticar o bem através de uma caridade material, façamos uma caridade do nosso tempo. Façamos de toda a oportunidade o bem para o próximo. E é impressionante como tudo isso também retorna para nós de alguma maneira. Para concluir, de maneira muito maravilhosa, Emmanuel conclui assim, convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, que a gente possa se lembrar de que Jesus, percebendo tudo que nós somos de alguma maneira, nos acolheu. Se sacrificou? Sim. Não pediu a nós compreensão. A gente quer ser compreendido por todo mundo. Mas ele entendeu a nossa loucura, o que nos faltava ainda, nos localizou e nos amparou. Então, que essa seja uma noite
que o Mestre possa nos amparar em nossos corações para desfazer tudo aquilo que ainda nos incomoda, que ainda nos sufoca e não deixa claro para cada um de nós o que é praticar o bem. Que Ele possa realmente amparar os nossos corações, mas acima de tudo, nos fortalecer para nossas tarefas, para a nossa missão diária de vencer a si mesmo. Um grande abraço a todos, que a paz do Mestre esteja convosco.